Ansiosos, então, para saber como que funciona esse prontuário clínico? Nós estamos aqui, então, recapitulando, situando, né? Nós estávamos, então, na parte prontuário clínico aqui, na aba História Clínica, e aqui eu cliquei em botão Cadastrar Audiometria e Impedanciometria, e ao clicar nesse botão, eu abri essa janela aqui, tá? Que é a janela, então, de Audiologia Clínica. Então, vamos cadastrar um paciente. Eu venho aqui em Mais, sempre para cadastrar em Mais, vamos cadastrar o Fábio Leonel, certo? Data de nascimento se quiser, idade se quiser, a data do exame. Vamos colocar uma data aqui do exame de 25/7, não é? Muito bem. Então, aqui o Fábio fez uma audiometria. Então, a audiometria do Fábio foi a seguinte, foi uma audiometria convencional. Então, ele fez a audiometria tonal, via aérea e via óssea. Então, eu posso aqui escolher. Do lado direito, deu, por exemplo, 10 de via óssea e deu 15 de via aérea. Aqui deu, eu posso colocar aqui também 250, né? Posso colocar aqui 15, né? Aqui eu tive, então, 5 de via óssea e 10 de via aérea. Aqui eu tive 5 de via óssea, 10 de via aérea. E assim vai. Vamos colocando aqui alguns exemplos. O Fábio, como ele fez uma audiometria convencional, então ele teve esses valores aqui, ó. O mais interessante é o seguinte, você tem um valor aqui vazio, tá vendo? E tem aqui também um valor, ó, lá embaixo, ó, sem resposta, para quando você tem ausência de resposta, tudo bem? Então aqui eu tenho 15, aí aqui o Fábio respondeu em 15 e aqui em 8.000 em 20, tudo bem? Então aqui vocês podem ver que ficou uma audiometria normal, né? Então vamos fazer o lado esquerdo dele. Então aqui ele tem, já tem uma perda auditiva. Então vamos supor que o Fábio tem aqui 35 aqui, aqui em via óssea ele tem 30, aqui ele tem 35, aqui ele tem 30 e aqui ele tem 30, aqui ele tem 35 e 45, aqui ele tem 35 e 45, aqui já baixou mais um pouquinho, foi 40 e 50, e aqui ele tem 60 e aqui ele tem 70, tá? Então, foi o que ele teve de resposta. Aí, eu posso, então, calcular a média tritonal. Então, aqui, eu vou calcular a média tritonal de 500, 1.000 e 2.000 por via aérea. Então, eu clico aqui em calcular a média tritonal, ele me deu o valor de 11, é a média exata, tá? Aí, cabe ao fono se ele quiser arredondar, tá? Ele pode colocar aqui 10, por exemplo, mas é a média exata que ele dá. Então, aqui ele teve uma audiometria com IPRF de 100% desse lado, não foi feito de sílabo, e o SRT aqui, então, dele foi o valor da média tritonal, foi 10, né? 10 dB, tudo bem? Pode escrever, inclusive, o dB também, se quiser. dBNA, tá aí. Aqui na orelha esquerda, vamos calcular a média tritonal do Fábio. Então, eu vim aqui, deu 36, certo? E aqui eu tenho, então, o IPRF dele foi de, vamos colocar 84, aí eu tive que fazer o dissílabo foi para 92, né? E o SRT dele foi os 35. 35 dBNA. Então, tá aqui. Aí o Fábio, o que aconteceu? Ele tem, então, do lado direito, uma audiometria dentro da normalidade, com uma audiometria vocal com nenhuma dificuldade. E do lado esquerdo, ele vai ter, então, uma audiometria do tipo sensório neural, né? O grau aqui vai ser leve, vocês não concordam? Um grau leve. A configuração aqui dele pode ser descendente leve, não pode? Como deu aqui umas quedinhas aqui, ó. Então, pode ser descendente leve, né? E ele teve uma ligeira dificuldade vocal, porque deu 84%, de acordo com os critérios aqui de laudo que nós temos aqui. Muito bem. Então, aqui já é a audiometria do Fábio, certo? Aí o Fábio, além de fazer a audiometria, ele fez uma impedanciometria. Então, eu venho aqui na impedanciometria, não é? E aqui ele teve, então, uma curva com uma pressão em 0, pode ser 0, 0 da pá, uma complacência de 0,5. Muito bem. E aí, foram feitos os reflexos contralaterais do Fábio. Então, aqui, o reflexo contralateral do Fábio foi 90. Vocês podem ver que aqui tem uma caixinha vazia e tem sem resposta, para quando ficar acima dos 120 dB, né? Então, 90, 90, 95,
90. Muito bem. E do lado esquerdo, ele tem uma curva do tipo, que foi em 0 também, mas pode colocar, por exemplo, menos 50. Então, aqui, menos 50, tá? E aqui eu tenho uma complacência de 0,8. E aí, o Fábio fez uma audiometria, e essa fez uma impedanciometria com reflexo contra, desculpa, e aí, o que foi achado aqui? 100 de reflexo, 100 de reflexo, 100 de reflexo, e aqui, pode ser 110, tá? Não tem problema. Bom, aqui o que pode acontecer? Como esse lado aqui está normal, né? Então, eu não precisaria de calcular a diferença. Então, aqui, se for um paciente que já foi afastado, qualquer possibilidade de ter uma alteração retrococlear, porque ele tem uma perda unilateral, e se for necessário, a critério clínico, médico e fonoaudiológico usar um aparelho auditivo, o fono que vai fazer, então, a adaptação, ele gosta muito de fazer esses cálculos aqui, que é o cálculo da diferença. O que é o cálculo da diferença? Quando você tem uma audiometria do tipo neurosensorial, ou sensório neural, né? Sensório neural, e que você tem, então, uma presença de reflexo tapediano. Então, você pode... qual que vai ser o cálculo? Vai ser em 500 Hz. Ele vai pegar o valor de reflexo contra em 500 Hz e vai subtrair com o valor da via aérea em 500 Hz do lado esquerdo. E assim por diante, em 1.000, em 2.000, em 4.000. Então, se eu vier aqui em calcular, olha lá, ele vai falar para mim que a diferença em 500 foi de 65, em 1.000 foi de 70, em 2.000 foi de 55 e em 4.000 foi de 60. Ou seja, o Fábio aqui, como ele tem uma diferença entre o reflexo contra e a audiometria, uma diferença menor do que 70, porque a diferença padrão é entre 70 e 100 para eliciar o reflexo tapediano. Mas o Fábio está eliciando o reflexo tapediano com menos do que 70, menos do que o padrão, né? Então, ele tem um sinal de recrutamento, tá? Então, aqui você pode anotar isso. E aqui você coloca, então, sobre qual autor que o fono fez, né? Então, foi sobre o autor Ganança. E aqui o tom da sonda, 220 Hz. Não é? E isso aqui, então, já é o exame do Fábio. Então, olha só que legal. Aqui você tem a possibilidade de fazer o cálculo, né? Então, ele vai pegar esse valor que está aqui, de via aérea, 500, 1.000, 2.000, 4.000, vai subtrair do valor do reflexo que você tem aqui. Agora, existem detalhes aqui muito legais, tá? Que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Eu não vou nem salvar o Fábio aqui por enquanto não, porque eu vou fazer umas modificações para vocês verem o tanto que esse sistema está inteligente. Então, como o Fábio tem uma perda sensório-neural, ele fez a pesquisa, então, da diferença, para saber se tem recrutamento. Certinho? Vamos ver o que acontece se o Fábio tivesse uma perda condutiva ou uma perda mista, ou então se tivesse uma ausência de resposta. Veremos no próximo vídeo. Então, até mais a todos.